Vamos ouvir precisamente novas opiniões, agora com uma mesa renovada. Eduardo Damas, diretor-geral editorial adjunto da Sábado, e também a jornalista Judite Sousa. Muito boa noite aos dois. Judite, vamos olhar para estes resultados, estas projeções, a confirmar-se esta vitória destacada de António José Seguro. Na tua opinião, é uma surpresa ou uma não surpresa? Para mim não é uma surpresa. Acho que António José Seguro fez uma campanha serena, uma campanha sem polémicas, uma campanha limpa. António José Seguro não atacou politicamente os seus adversários. António José Seguro não respondeu aos críticos, nomeadamente algumas vozes críticas do Partido Socialista que o menorizaram, para não dizer humilharam. E, portanto, eu penso que os portugueses, o eleitorado, foi sensível à forma como António José Seguro esteve nos debates, esteve nas 2 semanas de campanha, muito calmo, muito sereno. Acho que é uma vitória pessoal, acho que não é uma vitória do Partido Socialista, por aquilo que acabei de dizer, é uma vitória pessoal, e acho que ele foi eficaz nas 2 mensagens que ele sistematizou nas suas intervenções públicas. Primeiro, apelando ao voto útil sem o fazer diretamente, quando ele disse várias vezes como é que os partidos à esquerda do PS irão acordar na manhã de segunda-feira se eu não passar à segunda volta. Esta mensagem foi de uma eficácia comunicacional e política extraordinária. A segunda mensagem, talvez a mais importante e que lhe pode eventualmente garantir a eleição presidencial daqui por 3 semanas, é quando ele diz é necessário reequilibrar o sistema. Quando António José Seguro diz é necessário reequilibrar o sistema, o que ele quer dizer é que temos um governo de centro-direita liderado por Luís Montenegro e precisamos de ter na Presidência da República, depois de 10 anos de cavaquismo e depois de 10 anos de marcelismo, um candidato do centro-esquerda. Ele insistiu nestas 2 mensagens sempre, nas suas intervenções públicas, quer nos debates, quer nas 2 semanas da campanha eleitoral. Em relação a André Ventura é o outro vencedor da noite. Não é surpresa, porque as sondagens indicavam que André Ventura iria estar na segunda volta. André Ventura era de resto aquela figura que estava sempre na segunda volta. Havia sempre a dúvida depois. Do meu ponto de vista, André Ventura consegue 2 objetivos. Primeiro, fideliza o eleitorado do Chega. 1,5 milhão de portugueses. Ele fideliza o eleitorado do Chega e muito provavelmente vai crescer. O Chega teve 23% nas eleições legislativas. Se André Ventura chegar aos 24% ou aos 25%, significa que ele amplia o que lhe permite concretizar esta estratégia que ele já enunciou agora, esta noite, que é afirmar-se como o líder da direita em Portugal. Há um outro dado importante. Qualquer que seja o resultado da segunda volta, André Ventura, com este resultado nas eleições presidenciais, ganha ascendência sobre o governo, sobre Luís Montenegro. Luís Carneiro fazer, não tomar como sendo uma vitória do Partido Socialista, destacar que há aqui o mérito de António José Seguro. É uma divisão justa? Esta é uma vitória para já, isto é a metade do caminho, digamos assim, inteiramente de António José Seguro, porque decidiu avançar sozinho, com todos os ónus que isso implicava, mas com a vantagem de, no fundo, condicionar aquilo que acabou por ser a dificuldade do PS em definir a sua posição, o que também o ajudou, porque reduziu muito o debate a um grupo muito datado e muito localizado, muito conectado com o anterior Primeiro-Ministro e com o anterior líder, António Costa, e, portanto, mostrando que o Partido Socialista poderia ser muito mais do que isso, como se veio a demonstrar, e quando, no fundo, algumas dessas pessoas acabam por vir apoiar António José Seguro, já o comboio estava a andar e, ao mesmo tempo, já António José Seguro estava a beneficiar do voto útil à esquerda, que começou muito cedo, do meu ponto de vista, ainda antes dele o pedir expressamente, embora ele nunca o tenha feito assim dessa maneira, e também com alguma capacidade que ele sempre teve, porque João António José Seguro é um socialista que vem, como o Dr. Soares dizia antigamente, é um socialista democrático, é um social-democrata, e portanto ele sempre teve capacidade de entrar nesse universo eleitoral do centro-direita. E, portanto, também aí houve um fenómeno, como se vê hoje, aparentemente, pelos resultados, que ele também teve capacidade de entrar, de começar a entrar rapidamente. Ele esteve arredado da política durante 10 anos. E ainda para mais há essa questão. Ele esteve mais de 10 anos, não só arredado da política, como da vida
público-mediática, Exatamente. digamos assim, da vida pública e mediática, o que tem para a política um certo ónus, porque a pessoa desaparece e desaparece também desaparece dos eleitores, na verdade. E António José Seguro tinha esse desafio à partida também, que é regressar. E eu tenho algumas condições para saber que ele não andava há anos a pensar neste cenário. Ao contrário do Luís Marques Mendes, Ao contrário por do Luís exemplo. Marques Sim. Mendes, ao contrário, inclusive, de Gouveia Melo, que avançou, enfim, eu penso que ele decidiu ser candidato verdadeiramente ainda no contexto da pandemia. Depois da pandemia, no certamente. contexto da Sim, pandemia, sim. tendo quando verificou Foi, os se calhar, índices a de primeira vez popularidade. que lhe surgiu Sim, essa eu penso ideia, que sim. sim. E é um dos claros derrotados desta noite, com uma grande parte do staff que o apoiou, como o antigo líder do PSD, Rui Rio. Convém sublinhar isso. Mas António José Seguro decidiu há muito pouco tempo avançar e decidiu num contexto muito privado, familiar, de alguns poucos amigos e de um contexto familiar, sem um contexto partidário, sem ir perguntar ao PS, mas vocês apoiam? Não, isso não aconteceu. E, portanto, no fundo, é de facto uma campanha e a confirmar-se uma vitória num contexto da segunda volta que merece ser estudada pelos politólogos, porque tem alguns aspectos muito interessantes. Ainda por mais, sendo uma campanha que não foi construída inteiramente, como hoje em dia algumas campanhas são, nomeadamente da Iniciativa Liberal e do próprio Chega, com uma enorme capacidade de entrar nas redes sociais. António José Seguro conseguiu isso de alguma maneira, mas o PS, por exemplo, que acabou de exprimir o seu apoio, não tem essa capacidade. O aparelho do PS, António José Seguro, de alguma forma, teve que... Como é que será agora na segunda volta? Como é que o PS se vai posicionar com mais a força do que... a força que não teve, na verdade, durante esta primeira O PS fase. acabou na reta final da campanha por ter uma participação mais expressiva, Um bocadinho mais ativa, sim, mas com o candidato, penso eu, com António José Seguro, a colocar algumas questões que se colocavam por cima, desde logo a participação de jovens, de mulheres, etc., que se colocavam por cima daquilo que é a capacidade que o aparelho PS hoje tem para falar para esse tipo de eleitorado. E essa é uma questão que esta eventual vitória que António José Seguro possa ter no contexto todo de primeira e segunda volta é uma questão que deve fazer os líderes socialistas e não só, o PSD também, do meu ponto de vista, refletir sobre a forma que hoje em dia, como é que hoje em dia se relacionam e com alguns segmentos eleitorais, com que segmentos eleitorais é que se relacionam e como é que estão a lidar, por exemplo, com o voto jovem, que é uma coisa que quer o PS, quer o PSD, há anos desprezavam porque os jovens não iam votar e hoje os jovens vão massivamente votar e têm uma potência de intervenção brutal para participar politicamente. O PS e o PSD não estão a saber enquadrar esse tipo de eleitorado que tem depois um efeito multiplicador em alguns aspectos, Eduardo, no quadro familiar. deixa-me só dizer uma coisa. Sim. António José Seguro, para ter este resultado, a confirmar-se, ele foi buscar muito voto jovem. Não, é isso que eu estou a dizer.